Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem provável aqui hoje? Ô glória! Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por essa oportunidade de mais um ano ministrar no Congresso da Almadice. Almadice que faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E sou grato a Deus por poder mais uma vez ministrar. De fato não esperava, mas quando o pastor Natanael nos fez o convite, eu fiquei muito feliz. Que Deus abençoe a vida do pastor Natanael, toda a diretoria da Almadice, todos. Que o Senhor Jesus possa recompensá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus que é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assentado como você está, eu quero que você feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e diante da Sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nos usa, Pai, como instrumento para abençoar vidas aqui. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade em nosso meio, por isso fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é um livro... Um dos que eu mais gosto da Bíblia. De fato, Atos dos Apóstolos, como escreve Hernandes Dias Lopes, é uma dobradiça que fecha os evangelhos e que abre as epístolas. Este livro, que é escrito pelo médico Lucas, ele é endereçado a Teófilo, assim como o seu evangelho, o evangelho de Lucas, que também é endereçado a Teófilo. É interessante, irmãos, porque Lucas está escrevendo a Teófilo. E Lucas, ele é um médico. Lucas é um médico douto em ciência, acostumado a trabalhar com a racionalidade, acostumado a trabalhar com a lógica. E Lucas, esse médico, douto em ciência, acostumado a trabalhar com a racionalidade, acostumado a trabalhar com a lógica, escreve no seu evangelho que leva o seu nome, lá no seu primeiro capítulo, no versículo 26, que um anjo com o nome Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Esse mesmo médico, eu estou falando de um médico, um homem douto em ciência, acostumado a viver na lógica, acostumado a viver na racionalidade, escrevendo que uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Esse Lucas está escrevendo e dizendo assim que esse anjo que chega para Maria, essa virgem, essa moça virgem, chega para Maria e diz assim: Maria, eis que do teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí
É interessante porque Lucas, esse médico, douto em ciência, acostumado a trabalhar com a racionalidade, acostumado a trabalhar com a lógica, ele registra a pergunta dessa moça. Maria olha para o anjo e pergunta assim: como é que vai acontecer? Como se dará isso? Como que vai acontecer? Como que eu vou engravidar? E aí o anjo vai utilizar da biologia. O anjo vai responder para Maria que ela conceberia um filho. Até aí parece normal, mas a forma como vai acontecer, um médico com certeza não escreveria. Lucas vai relatar o seguinte: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É um médico acostumado a lidar com a racionalidade. É um médico acostumado a lidar com as coisas naturais, relatando de coisas espirituais. É um médico que está falando de coisas impossíveis de acontecer, mas que diante de Deus se tornam possíveis. Porque assim como ele mesmo relata no seu evangelho, para Deus nada é impossível. Aí Lucas está relatando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta comigo. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas começa dizendo o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. A gente sabe que Atos começa com essa história, com a ascensão de Jesus Cristo, com a subida de Cristo aos céus. De fato, parece que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, é o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. A impressão que dá é que são os seus últimos momentos aqui na terra. Só que perceba o que Lucas está escrevendo. Ele está dizendo tudo aquilo que Jesus começou. Ele não usa o verbo acabar, ele usa o verbo começar. Lucas aqui, ele não põe fim nas obras do Senhor. Ele usa o verbo começar e não acabar. Por quê? O livro de Atos é a continuação das obras do Senhor. É por isso que quando nós estamos lendo o livro de Atos, a gente vai ver um coxo sendo curado. É por isso que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê um cego voltando a ter a visão restaurada, pessoas sendo ressuscitadas. Por quê? As obras de Cristo, elas não param em Atos, elas não param nas epístolas, elas não param nos evangelhos, elas continuam até hoje, porque o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí, Lucas está relatando e dizendo assim: tudo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Lucas usa essa ordem: fazer e ensinar. Fazer primeiro, ensinar depois. E essa ordem, ela é importante, porque fazer primeiro e ensinar depois resulta em autoridade. Porque autoridade é ensinar aquilo que você faz. Então primeiro Cristo faz e depois ele ensina. É por isso que as multidões, quando viam Cristo fazendo as suas grandes obras, eles se admiravam e diziam assim: quão maravilhosos são os ensinos de Jesus. Eles se maravilhavam dos ensinos de Jesus e diziam assim: ele ensina como quem tem autoridade. Porque Jesus Cristo primeiro ele faz e depois ele ensina. É por isso que quando Jesus Cristo diz assim: ame, é porque ele já te amou. É por isso que quando Cristo diz assim: seja manso, é porque ele é manso. É por isso que quando Cristo diz assim: pegue a sua cruz e siga-me, é porque um dia ele pegou aquela cruz do Calvário e carregou para morrer por mim e por você. Estamos no capítulo 1 de Atos e Lucas está relatando. É interessante porque a partir do versículo 8, versículo 9, uma troca vai acontecer. E se você se lembra da última vez que eu preguei no Congresso da Almades falando dos improváveis, eu parei justamente nesse ponto aqui, onde uma sucessão acontece. Para o judeu,
o ortodoxo, que de fato não crê em Cristo, eles têm como a ascensão a Cristo, a ascensão bíblica, a mais notória, a que aconteceu em 2 Reis, capítulo 2. A ascensão é quando alguém sobe aos céus, é assunto aos céus. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 para frente, você vai ver que Elias, preste atenção, Elias sobe aos céus em um redemoinho. Elias deixa o seu manto que ficou para Eliseu, e Elias está subindo, está deixando o seu manto para Eliseu. Quando os discípulos de Elias veem Eliseu, o que eles vão falar para Eliseu é o seguinte: verdadeiramente o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que acontece nesse momento, lá em 2 Reis, é uma sucessão. Elias está deixando para Eliseu o seu manto, o seu ofício. O que acontece agora em Atos 1 é a mesma coisa. Jesus Cristo está subindo em glória e está deixando a responsabilidade para a igreja, está deixando a responsabilidade para o Madse, está deixando a responsabilidade para nós. Ou seja, assim como Elias foi assunto ao céu, Jesus Cristo também foi. Assim como Elias deixa Eliseu como seu sucessor, Jesus Cristo deixa a igreja como a sua sucessora de pregar as boas novas. Aí, irmãos, Cristo havia dado uma recomendação, deixado uma promessa. A promessa era a seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante, porque a recomendação, ela é específica no local, ficai em Jerusalém, mas ela não é específica no tempo de espera. Ele diz ficai. E a gente sabe que da ressurreição de Cristo são 3 dias, ele morre, ressuscita, e depois até o ponto de Atos, onde o cumprido do Pentecostes acontece, são 50 dias. E a gente sabe que da sua ressurreição até a sua ascensão são 40 dias. E os discípulos recebem a ordem e até a descida do Espírito Santo são mais 10 dias, totalizando 50 dias. Então Jesus Cristo sobe e os discípulos ficam 10 dias em oração, 10 dias dentro do cenáculo, orando, buscando ao Senhor. E aí nós entramos em Atos 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, ninguém sabia a hora, veio do céu, não foi a mão humana, não foi a voz humana, veio do céu, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam cheios. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi só um, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, isso aqui é poderoso. Perceba que da ascensão de Cristo até o Pentecostes são 10 dias. 10 dias onde eles mudam completamente o estilo de vida deles. São 10 dias de mudança no estilo de vida. E permitam-me dizer que 10 dias de mudança no estilo de vida, 10 dias de busca intensa ao Senhor, trouxeram para a vida deles um avivamento. 10 dias de mudança no estilo de vida e de busca intensa ao Senhor foram capazes de mudar a história de homens. 10 dias de mudança no estilo de vida e de busca intensa ao Senhor foram capazes de mudar a história de uma nação. 10 dias de mudança no estilo de vida e de busca intensa ao Senhor foram capazes de mudar a história da humanidade. 10 dias de mudança no estilo de vida e de busca ao Senhor foram capazes de mudar a história de toda a humanidade. Por quê? Avivamento não tem a ver com estilo de culto. Avivamento tem a ver com estilo de vida. Não é
a forma como eu falo, mas é a forma como eu vivo. Não é a altura da minha voz, mas são as minhas atitudes lá fora que vão dizer se de fato eu sou avivado. Ah, se você entendesse, irmão, o poder que existe em se entregar totalmente ao Senhor. Que sejam 10, que sejam 12, que sejam 40, que sejam uma vida inteira, são capazes de mudar cenários, de mudar história. Dá para nascer ainda um homem que se entregue totalmente ao Senhor. E aí a gente vai perceber que eles recebem o Espírito Santo. Nós estamos no capítulo 2 de Atos. E nesse dia que eles recebem o Espírito Santo, algo histórico na vida da igreja acontece. É um divisor de águas. Se antes de receberem o Espírito Santo, eles se trancavam, talvez com medo da perseguição dos judeus, agora cheio do Espírito Santo, eles saem para fora para pregar as boas novas. Se antes de receberem o Espírito Santo, eles se trancavam com medo, agora cheio do Espírito Santo, são os judeus que têm que trancar eles novamente, por conta da boa nova que está sendo pregada. Eles saem daquele lugar, eles saem do cenáculo, e eles saem do lugar, e levam consigo o ambiente. Sabe, eu tenho me preocupado muito e preste atenção no que eu vou te dizer, a maneira como você vai sair deste congresso. Como é que você vai sair daqui, depois de tantos dias que nós estamos aí, ouvindo palavras, buscando ao Senhor, orando? Como que nós vamos sair daqui e viver a nossa vida lá do lado de fora? Essa é a minha preocupação. Porque a maneira como nós vamos sair daqui e viver a nossa vida lá fora diz muito sobre o quanto nós vamos carregar desse ambiente aqui dentro. Porque, irmãos, convenhamos, o ambiente aqui dentro, esse lugar aqui, ele é favorável. Nós conseguimos adorar, nós conseguimos levantar nossa mão. Dificilmente alguém vai pecar de fato aqui, porque o lugar é favorável. Aqui você está conectado. Só que quando der 9:30 da noite, a gente dirigir para as nossas casas, todo mundo vai voltar à sua rotina normal. Talvez o filho vai voltar para o pai e para a mãe que não são crentes, ou talvez a mãe vai voltar para o filho que não é crente. Talvez você vai voltar para o seu trabalho, um ambiente onde tem pessoas que não foram salvas ainda. Talvez você vai voltar para a tua faculdade, para o teu colégio, onde existem pessoas promíscuas, pessoas que não encontraram a Cristo. Talvez você vai voltar para sair daqui, voltar para a tua casa e vai enfrentar os desafios das tentações que você sofre diariamente. Agora a pergunta é: o que é que nós vamos fazer quando sairmos daqui? Porque não tem a ver com um lugar, não tem a ver com o espaço, tem a ver com a nossa postura aqui dentro. Deixa eu te falar um negócio: você pode sair do lugar sem levar o ambiente, mas você pode sair do lugar e carregar o ambiente. O congresso só termina quando você quiser. Você pode levar lá para a tua casa, lá para a tua faculdade, esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, essa presença maravilhosa que nós estamos sentindo aqui, e carregar para o lado de fora, assim como os discípulos receberam a presença de Deus e saíram para o lado de fora, e lá fora fizeram a diferença. Se você sair desse lugar e carregar esse ambiente, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Então carregue esse ambiente, saia do lugar, mas leve o ambiente com você. É interessante, porque eles saem nessa ousadia, os discípulos saem nessa ousadia, nesse poder que receberam, cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estão do lado de fora, vendo a presença que eles estão sentindo, que eles estão falando, começam a ficar atônitas, pasmas. Elas ficam maravilhadas, porque eles diziam: nós estamos ouvindo a nossa própria língua que nós nascemos. Alguns olhavam para os discípulos lá do lado de fora, falando em outras línguas, e diziam: eles beberam demais, estão embriagados. Mas perceba, é nessa ousadia,
aí Pedro se levanta junto com os 11, e aí ele vai dizer à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Ele fala assim: deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. É Pedro ministrando e pregando, e é nessa ousadia, e é nesse poder, que depois de pregar sobre arrependimento, Pedro faz um apelo, e 3.000 almas se entregam a Cristo. Olha que poderoso isso. E aí nós entramos no capítulo 3, eu já vou chegar onde você já vai entender tudo. Nós entramos no capítulo 3, Pedro e João, na mesma ousadia e no mesmo poder que receberam, estão indo às 3 horas da tarde ao templo para orar. Pedro e João chegando no templo para orar. Quando eles chegam na porta do templo, a Bíblia nos conta que um homem, um coxo, ele era deixado, ele havia nascido daquela forma, e todos os dias ele era colocado no mesmo lugar, na porta do templo. E o ofício dele na porta do templo era pedir esmolas. Quando alguém passava, ele pedia: dai-me uma esmola, pelo amor de Deus, como escreve Tony Tito. Dai-me uma esmola, dai-me uma esmola. Esse era o pedido deles, esse era o pedido que ele tinha, que ele fazia. Aí ele não contava que naquele dia, às 3 horas da tarde, aquele coxo encontraria com Pedro e com João, com autoridade e com poder de Deus. Aí está lá o coxo: dá-me uma esmola. Eu entendo que o coxo talvez nem olhava para a cara das pessoas, porque estava tão acostumado a receber nãos e algumas moedas de vez em quando, que as pessoas iam passando. Isso é tão verdade que Pedro, quando está passando e eles estão pedindo esmola, Pedro fala assim: olhe para nós, chamando a atenção daquele coxo. Olhe para nós. E o que Pedro vai dizer, a sentença que Pedro vai proferir, vai mudar a história da vida do coxo e de toda aquela comunidade. Pedro olha para aquele coxo e diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí ele pega na mão do coxo, o coxo se levanta, dá um salto, é curado naquele momento, pelo poder do nome de Jesus. Pedro está falando em nome de Jesus. Pedro está exercitando o que ele havia aprendido com Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz o seguinte: Cristo falando as suas últimas palavras aos discípulos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pedro está usando justamente aquilo que Cristo havia ensinado para ele. Pedro ouso dizer que é um dos primeiros que vai utilizar de fato o nome de Cristo para curar. Pedro levanta aquele homem utilizando o nome de Cristo, no poder do nome de Cristo. E é interessante porque o versículo 9 do capítulo 3 vai dizer que o povo fica atônito. O povo vê aquele homem andar e eles ficam maravilhados. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. O povo viu aquele homem se levantando e ficaram impressionados com o que havia acontecido. E aí Pedro encontra a oportunidade para falar do nome de Jesus. E aí Pedro começa o seu discurso. Ele começa pedindo para que eles não se maravilhassem,
pedindo que eles não se maravilhassem, achando que era o poder de Pedro e era o poder de João que havia feito com aquele coxo havia se levantado. Pedro, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro tinha ousadia do Espírito para falar em nome de Jesus. Ele tinha autoridade para falar em nome do Rei, não por ele, mas no nome daquele que tem o controle da vida. E eu te digo, o nome de Jesus ainda tem poder. Não há nada de novo nessa mensagem, meu irmão. Eu estou aqui só para dizer que o nome de Jesus Cristo tem poder. É isso, não tem segredo. É o nome de Jesus Cristo que tem poder. Não é a minha voz, não é a minha mão, não é esse microfone, não é o som, é o nome dele. Irmãos, o reboliço foi tão grande na cura desse homem, que esse homem se levanta. E aí Pedro prega. Pedro está pregando. Os saduceus, os sacerdotes todos que estavam ali em volta ficam desesperados. E aí nós entramos no capítulo 4. Quando nós entramos no capítulo 4, versículo 1, acompanhe comigo na Bíblia, por favor. Diz assim: falavam eles ainda. Pedro ainda está discursando o seu discurso acerca do nome de Jesus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, olha só, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Entenda o que está acontecendo. Pedro havia e estava ministrando, encontrou uma oportunidade para falar do nome e para falar que Cristo havia ressuscitado. Os saduceus aparecem na história. Os saduceus não acreditavam nos anjos, os saduceus não acreditavam em espírito e não acreditavam na ressurreição. Os saduceus se doeram pelo ensino que os discípulos carregavam, porque os discípulos ensinavam que em Jesus havia a ressurreição dos mortos. E aí, pelo ensino dos discípulos, que eles prendem a Pedro e a João. O texto nos diz, lá no versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Era 3, foi para 5, Cassie. Subiu para 5.000 o número de homens que aceitaram a Cristo no outro dia. E eu encaminho para o final. No outro dia, está lá esses homens. O texto diz que eles se reuniram em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, todos estavam ali para o julgamento. E aí lançam a pergunta. Eles olham para Pedro e para João, e eles vão lançar uma pergunta que parece que está tudo em volta desse capítulo 4, em volta do nome. Eles olham para Pedro e falam assim: com que poder, ou em nome de quem que vocês fizeram isso? Mal eles sabiam que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eles queriam saber com que poder. O texto, versículo 8, nos responde: o poder estava aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer o seguinte: autoridades do povo e anciãos, visto, olha o discurso de Pedro, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado. Aí ele vai responder: tomai o conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. Aí ele vai falar: vocês querem saber em nome de quem? Eu vou dizer: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós
crucificastes. Calma aí. Pedro está dizendo que fez tudo aquilo em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes. Talvez enquanto ele estava concluindo a frase, a quem vós crucificastes, talvez alguém pensou assim, mas ué, ele está falando em nome de alguém que morreu já. Ele está falando em nome de alguém que já morreu. Ninguém fala em nome de pessoas que já morreram. Ninguém fala em nome de um rei que já está morto. Ninguém fala representando alguém que já se foi. Você fala em nome de pessoas que estão vivas. Você representa pessoas que estão vivas. Só que Pedro não termina ali. Pedro continua dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. A quem vós crucificastes. E a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ei, é em nome desse é que este foi curado diante de vós. Pedro está falando em nome de alguém que foi morto, mas que já ressuscitou. Pedro, ele está falando em nome de alguém que não está morto. Pedro está falando em nome de um rei que ainda está vivo. Pedro está falando em nome de alguém que tem todo o poder. Pedro está falando em nome de alguém em que todo o joelho irá se dobrar, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Pedro está falando em nome de alguém em que toda língua irá confessar que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pedro está falando em nome de alguém que é o início do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo. E o final do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 22, versículo 21, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está falando em nome de alguém que é o Alfa e é o Ômega, alguém que é o princípio e é o fim. Pedro está falando em nome de alguém que Isaías disse que seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pedro está falando em nome de alguém que Mateus diz que receberia salvação, que entregaria salvação dos pecados do seu povo. Pedro está falando de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te dizer nessa tarde, nesse final de mensagem, que o nome de Jesus Cristo ainda tem poder. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Eu vou passar o microfone. Posso orar? Mas eu quero fazer algo aqui. Aí onde você está, eu falo com pessoas que talvez estão passando por lutas, dificuldades e problemas, pessoas que estão com problemas de saúde, e durante a tarde desse dia, enquanto eu concluía esse sermão, Deus me disse, eu senti uma impressão do Espírito de fato, de que Deus curaria pessoas nessa tarde. Não porque é o Jader que está ministrando, não porque é o William que vai cantar, não, é pelo poder do nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, sobre o lugar onde você sente dor talvez. Eu quero que você de fato tenha fé nesse momento, não em mim, não na minha oração, mas no nome de Jesus. Jesus quer curar nessa noite. Jesus quer curar nesse começo de noite. Eu creio que nós veremos testemunhos. Eu creio que vidas serão alcançadas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Eu não preguei de coisas históricas. Eu estou falando de um Jesus que ainda está vivo. Eu estou falando de um Jesus que ainda vive e reina.
Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Nós falamos sobre o teu nome, Jesus. A tua Bíblia, a palavra do Senhor, fala tanto sobre o nome de Jesus. Fala tanto sobre esse nome, Pai. Muitos têm às vezes desvalorizado, muitos têm tratado como um amuleto somente. Mas nós cremos que o poder do teu nome ainda cura, ainda liberta, ainda transforma. Senhor meu Deus, pelo poder do seu Filho amado Jesus Cristo, onde houver alguém doente, com problemas na cabeça, com problemas no coração, com problemas no pescoço, com problemas nos ombros, com problemas nos braços, nas pernas, nas mãos, no estômago, no quadril, nas suas coxas, nos seus joelhos, nas suas pernas, nos seus pés, nos órgãos internos, Senhor. Onde houver alguém aqui que tem fé suficiente, Senhor Deus, cura essa pessoa agora, em nome de Jesus. Enfermidade, em nome de Jesus, vai embora agora. Se existem pessoas aqui que não conseguem mais dormir, que têm problemas psicossomáticos, depressão, ansiedade, em nome de Jesus Cristo, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, que Ele te traga paz novamente e você volte a descansar em nome de Jesus. Que você volte a descansar em nome de Jesus. Você vai voltar a ter noites tranquilas em nome de Jesus. Depressão vai embora agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja transformado agora em nome de Jesus. Se você quer ser batizado, seja batizado agora em nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim